Você saberia dizer quais são os processos de eletrização? Hoje, vamos ver o primeiro deles, que é a eletrização por atrito. Em nosso primeiro experimento, vamos pegar um balão e atritar ele no cabelo. Como podemos perceber, eles tendem a se atrair, porque cargas opostas se atraem. Enquanto a bexiga fica mais negativa, o cabelo fica mais positivo. Com o cabelo seco, é até possível fazer a bexiga ficar presa em alguma superfície. Agora, atritando um canudo de plástico com papel, ele tende a ficar negativo, fazendo com que o isopor seja atraído. Pegando uma garrafa e atritando novamente 2 canudos com papel, podemos observar eles se repelindo, já que os dois estão negativos. Você já deve ter notado que quando uma criança escorrega no escorregador de plástico, pode acontecer de ela ficar eletrizada, e quando você encosta nela, pode acontecer uma sensação de choque. Outro fator comum é no carro. Em um dia seco, ele tende a ficar mais negativo e a retirar elétrons do vento. Então, o vento fica mais positivo e quando você sai do carro, pode ser que você venha a tomar um choque. Como podemos notar, a bexiga está neutra, porque ela possui cargas positivas e negativas na mesma proporção. Quando a gente atrita a bexiga na blusa de lã, ela tende a roubar elétrons da blusa. Com isso, a blusa fica positiva e a bexiga fica negativa. E se soltarmos a bexiga, ela tende a se atrair pela blusa. Afinal, cargas opostas se atraem. Aproximando essa mesma bexiga da parede, percebemos que ela repele os elétrons e as cargas positivas vão ficar mais próximas. Então, o efeito de atração continua. Quando atritamos uma caneta, cedemos elétrons à superfície da caneta. Então, ela fica presa à parede por uma força eletrostática, pela diferença de cargas entre a parede e a caneta. Agora, vamos atritar um canudo de plástico novamente sobre o cabelo seco para eletrizar ele. E como sabemos, a água é constituída por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Essa molécula vai ter uma região que vai ficar negativa, enquanto outra ficará positiva. Ou seja, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando o canudo se aproximar da água, a água vai se desviar. Vamos supor que tem um tapete aqui. Quando esfregar o pé, ele tende a ficar negativo. E quando encostar em alguém ou na maçaneta da porta, as cargas vão descarregar e pode vir a tomar um choque. É importante lembrar que em um processo de eletrização, são sempre os elétrons que se movem e não os prótons, porque os elétrons são cerca de 1040 vezes mais leves que os prótons. E se você tiver dúvida de qual material vai ficar positivo, existe a tabela triboelétrica. Os elementos que ficam acima, quando atritados com os elementos que ficam abaixo, tendem a ficar mais positivos em relação aos de baixo, que tendem a ficar negativos. Por exemplo, se atritarmos o cabelo com a pele ficará mais positiva, já que ela está mais para cima que o cabelo, que consequentemente ficará mais negativo. E uma outra coisa importante é que quando os elétrons são transferidos no processo de eletrização, o somatório das cargas continua sendo a mesma, desde o início até o fim. E é isso que a gente chama de princípio de conservação da carga elétrica. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham entendido.